Bom dia pessoal, estou aqui novamente fazendo outro vídeo, dando sequência no vídeo sobre a importância da ficha técnica, por que ter uma ficha técnica, por que ter uma padronização no restaurante. Em 2009, mais ou menos em fevereiro ou março, se eu não estou enganado, eu participei de uma entrevista para ser contratado numa empresa, tá? E era uma pizzaria e também tinha lanche nessa pizzaria. E no futuro a gente veio até a agregar pratos à la carte também, que eu fui o responsável até para abrir esse outro segmento dentro desse restaurante. E o dono desse restaurante chegou em mim e falou: Júnior, eu tenho venda, eu vendo bem, tá? Mas eu não consigo entender, alguma coisa está errada. É como se eu tivesse um vazamento, como se tivesse uma caixa d'água, tivesse um ladrão nessa caixa d'água, onde a água vai embora e eu não consigo ter um lucro. Eu não consigo entender esse lucro, né? E a gente ficou conversando, até então não tinha entrado no restaurante dele, eu não tinha entendido, eu não conhecia o processo, né? Como funcionava a produção dos produtos dele. E a gente ficou batendo papo, trocando ideia ali, e depois de algum tempo eu pedi autorização para estar participando da cozinha dele. E combinei com ele o seguinte, falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu venho 2 dias na semana à noite, vou participar aí da produção da tua cozinha, vou ver como é que funciona, e aí então eu vou estar entendendo melhor e poder te ajudar, né? Aí ele, ok, tudo bem. Na época combinamos uma extra, nada demais também na época, foi mais para adquirir experiência, como eu ainda quero adquirir, eu quero conhecer outras coisas. Bom, fui participar da produção, cheguei lá 4 horas da tarde, era das 4 à meia-noite, e dentro do restaurante dele eu comecei a entender o porquê ele não tinha resultados. Aí entra alguns detalhes. Primeiro, não tinha nenhum porcionamento. Tudo era feito de qualquer jeito. Tipo assim, eu perguntei para um colaborador dele, como fatia o tomate? Grosso, fino, médio? Não, fatia aí, mais ou menos. Como faz isso? Faz assim, mais ou menos. Tal. E beleza, fui trabalhando com o pessoal, até porque as pessoas não sabiam o que eu estava fazendo lá. Eles achavam que eu era simplesmente uma pessoa, um extra que foi para ajudar. E onde na verdade eu estava indo para entender o processo, para conseguir ajudar. Por isso que eu falo assim, para um dono de um restaurante, é importante, ele não precisa ser um expert na cozinha, mas é importante ele entender do processo. É importante ele fazer alguns dias ali, trabalhar 1 ou 2 vezes no mês ou 3 vezes para entender o que acontece, para ver se existe desperdício em excesso, tá? Isso é muito importante. Aí, depois de 3 horas eu dentro da produção dele, eu saí para fora, chamei ele para conversar no particular e expliquei para ele. Foi o primeiro passo, padronizar, porcionar. Tá? Tem alguns processos que você está tendo desperdício a mais. Por isso que é importante a unidade, né? É importante o comprometimento da equipe na cozinha. Que todos entendam o que é um desperdício, o que pode ser feito para economizar, otimizar ali o teu processo. Por exemplo, eu recentemente trabalhei de extra numa pizzaria, inclusive um amigo meu, e aonde se fatiava tomate e toda a ponta do tomate jogava fora. Tá? Esse é um exemplo que eu estou dando. E eu falei assim, por que você não faz um molho, né? E para pizza, etc, né? Para uma massa se tivesse. Eu falei, nunca pensei nisso, é pouco, joga fora. Tá, é pouco. Veja bem, tem época que o tomate está R$2 e tem época que está 10. Já aconteceu algumas vezes aqui no Brasil e vocês sabem disso. Aí pensa comigo, se todo dia eu jogar 300 gramas de ponta de tomate fora, vezes 10, 3 quilos, né? Vezes 26, vezes 30, vezes 366 dias, ou 365 dias, depende, né? Mas eu não trabalho todo dia, eu tenho uma folga na semana. Tudo bem, desconta. Mas é prejuízo. Isso eu tô falando de um item, tá? Tô falando só do tomate.
e quantos outros não têm prejuízo, tá? Então, assim, é um item aqui, outro ali, 10, 15 itens no mês que você consegue reduzir esse desperdício e aí transforma ele em resultado, tá? Porque ninguém abre uma empresa para não ter resultado, para não ter lucro. Pouquíssimas empresas são abertas para não ter lucro, tá? Entidade de caridade, alguma coisa desse tipo. Mas uma empresa, um restaurante, ele é aberto para ter lucro, não é verdade? Então, é isso que eu falo. Isso que eu quero dizer, a importância da ficha técnica, a importância da padronização, a importância de treinamento para o seu colaborador e que ele trabalhe em unidade com a empresa, entendeu? Trabalhe na mesma visão, tá? Essa é a minha proposta. A minha proposta é estar preparando pessoas, né, para trabalhar dentro desse circuito, dentro da ficha técnica, da padronização, dentro da unidade, para ajudar não só a empresa, mas o profissional também, certo? Porque hoje em dia é difícil você contratar profissional. Porque às vezes ele não vem com a mesma ideia da empresa. Isso é uma outra dificuldade. E isso gera também um certo desperdício, porque você contratar a pessoa que vai casar com a sua ideia, que tem realmente o interesse em trazer retorno para a empresa. Por quê? O funcionário, o colaborador, ele tem que mudar essa visão dele. Ele não vai só trabalhar para eu quero ganhar o meu. Não, ele tem que entender que quando ele traz um retorno para a empresa, ele também traz um retorno para ele. Qual que é o retorno que ele traz para ele? A garantia de receber o salário dele em dia, de receber todos os direitos que ele tem, né, que a nossa legislação manda. Ele vai ter o seu 13º, as suas férias, tudo certinho, tem uma empresa saudável, ele tem segurança, ele tem tranquilidade, se assim ele quer. Se ele quer ser um colaborador registrado, né? Porque hoje eu não trabalho mais registrado, eu vejo que eu posso ser autônomo e autossuficiente e posso gerar empregos também, tá? Eu vejo que todo mundo pode, mas cada um escolhe uma forma de trabalhar. Eu quero trabalhar como autônomo, alguns querem trabalhar como CLT, carteira registrada, e cada um da sua forma, e a gente tem que respeitar isso. Tá? Mas o assunto nem é sobre isso, o assunto é sobre o desperdício e a importância da ficha técnica. Então, isso é de 2 restaurantes, a experiência que eu tive, eu estou compartilhando com vocês aí, tá bom? Muito obrigado, bom dia para vocês.